Ele deixou a presidência do Palmeiras em 2022, hein? Com 2 Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Paulista, vários títulos. E vou dizer uma coisa para vocês, hein? Nenhuma entrevista exclusiva, muitos títulos e pouco papo. Mas pela primeira vez, Maurício Gagliotti vai falar com a gente aqui. Tudo passar bem, limpo esses 2 mandatos vitoriosos na academia de futebol, no Palmeiras, na terceira academia. Você começou a terceira academia, né? Que muitos chamam de terceira academia. Começou com você, né? Ou não? Obrigado e, aliás, me sinto honrado de você receber a gente para essa primeira entrevista exclusiva depois de tanto tempo, né? Prazer é meu falar com vocês. É sempre bom falar de Palmeiras, é sempre bom relembrar os momentos que nós tivemos, as conquistas, as vitórias, os títulos importantes, trazendo tanta alegria para o nosso torcedor. Então nós estamos à disposição. Falar de Palmeiras é sempre bom. Dessas conquistas, cada uma é especial, eu imagino. Mas olhando aqui esse teu escritório, que é todo verde, não sei por que é todo verde, mas ele é a cor verde predominante aqui. Tem Libertadores miniatura, pequena, grande, tamanho original. A Libertadores para você, acho que é o teu orgulho, né? Foi um momento mágico, né? Todas as lembranças que a gente tem, que a gente recebeu, os presentes, a gente guarda com muito carinho, porque foi um momento muito especial, de muita luta para a gente alcançar a Libertadores, para a gente conseguir esse título e depois novamente, dentro do mesmo ano, sendo disputado em 2021, as 2 finais. Então a gente tem isso guardado no coração, são memórias extremamente especiais para nós, para toda a família palmeirense, para todos os torcedores. Então a gente tem muito orgulho de ter vivenciado, de ter contribuído e de alguma maneira ter conquistado esses títulos. As 2 Libertadores foram realmente uns momentos mágicos que a gente passou, que a gente viveu tanto em Montevidéu como no Rio. Nós trabalhamos muito para isso. O Palmeiras se preparou, nós montamos grandes equipes, chegamos em 2018 e perdemos a semifinal e a luta continuou. E depois conseguimos conquistar em 2020 e 2021. Em 2017, a gente saiu logo na primeira fase, nas oitavas. Barcelona de Guayaquil, né? Barcelona de Guayaquil. Perde em casa, né? Um jogo difícil. Nos pênaltis. Perdemos lá de 1-0, ganhamos aqui de 1-0 e perdemos nos pênaltis. E depois, na coletiva de imprensa, ali na saída, eu fiz um comentário, passei uma mensagem para o torcedor, dizendo, nós vamos conseguir, nós vamos chegar a conquistar a Libertadores. Com muito trabalho, mas o mais importante é estar disputando sempre. Estar sempre na Libertadores é a maneira da gente aprender a lidar com a competição, com as características da competição, com a arbitragem, ganhar experiência e a gente vai conseguir. Depois, em 2018, foi a semifinal, nós não conseguimos, e aí 2021 nós conseguimos, e agora, novamente, uma outra final. Ou seja, demonstra que o projeto está indo muito bem, que a gente conseguiu implementar uma filosofia no Palmeiras que até hoje nós estamos conseguindo competir com resultados. Se vocês pudessem escolher viver novamente, você viveria ser campeão contra o Santos, como foi, ou contra o Flamengo em Montevidéu? Só tem que escolher um. Reviver tudo que você reviveu, aquilo lá e tal. Qual que você escolheria? É difícil, é bem difícil, mas... Bom, contra o Santos foi a minha primeira Libertadores como presidente. No momento de pandemia, num momento muito duro para todos nós, para o clube inclusive, para os atletas, familiares, torcedores. Foi um momento que a gente estava sofrendo muito. E
aquele gol no último minuto do Breno Lopes foi muito forte, foi muito pesado. Ali foi uma emoção que eu vou te falar que é difícil descrever. Eu até saí para comemorar, no espaço que eu estava na tribuna, junto com o presidente da Conmebol e os demais presidentes, e eu precisava sair dali para comemorar o gol, inclusive até acabei caindo no momento da saída para comemorar. Então eu digo para você que contra o Santos, a primeira Libertadores foi pouca coisa mais importante do que a segunda por ter sido a primeira. Sim. Agora, a segunda também foi mágica, sem dúvida nenhuma. Contra o Flamengo, que é uma grande equipe, inclusive até hoje, uma grande equipe. E nós conseguimos o gol na prorrogação. Então, assim, aquilo coroou todo um trabalho, aquilo foi um prêmio muito especial, tanto para o presidente, para o torcedor e para os torcedores de modo geral. Tanto para o Abel também, para a comissão técnica, para os atletas. É muito bom relembrar e falar das conquistas, deixa a gente sempre muito feliz. Agora, o importante é continuar vencendo. Continuar vencendo. E tem aí. A gente vai chegar lá, porque tem muito assunto que eu quero tratar contigo, Gagliotti. E, obviamente, a gente vai falar dessa decisão que está se desenhando aí, que vai ser certamente espetacular. E ele vai estar lá, a gente vai abordar esse tema aí. Para falar de gestão, dessa tua gestão vitoriosa à frente do Palmeiras, sempre me chamou a atenção o fato de você ter ocupado um espaço pós Paulo Nobre, que foi um cara que chegou e teve muita importância no clube, mas era uma figura dentro do futebol e que é uma figura que colocou dinheiro do bolso, muito dinheiro, né? Emprestou um dinheiro para o Palmeiras, a juros baixos, um palmeirense apaixonado e que mudou, né, muitas coisas no Palmeiras. E agora, hoje tem Leila Pereira, uma empresária de sucesso, também apaixonada, junto com o Lamar, que é apaixonado, e que também transformou como patrocinador e agora como presidente também o Palmeiras. E você, nesse meio, um palmeirense, um cara do clube, filho de um palmeirense que é dos primórdios do clube, mas não um milionário como eles, né? Pra você... Sem avião. Sem avião, sem carro de rally, aquela coisa toda. Pra você teve peso 2? Tá ali no meio dessas duas figuras tão importantes? Eu não sei se teve peso 2, mas eu precisei, na verdade, em alguns momentos, trabalhar a conciliação, em alguns momentos eu precisei administrar alguns conflitos, mas tudo isso em prol do clube, tudo isso para a gente preservar o Palmeiras, para o Palmeiras continuar crescendo, se desenvolvendo, e deu certo. Deu tudo certo, o Palmeiras está aí hoje como clube de referência, porque a gente conseguiu um equilíbrio naquele momento. O Paulo Nobre, ele foi extremamente importante, um presidente que emprestou dinheiro no momento que o Palmeiras passava por uma crise financeira, esportiva, administrativa, talvez a maior crise da história do Palmeiras. Então, aquele foi um primeiro passo para a gente conseguir ter o equilíbrio do clube naquele momento. E outras situações ocorreram, foram fatos importantes, como a inauguração do Allianz Parque no final de 2014, o crescimento do torcedor, sócio-torcedor avante, aumento da arrecadação, diferencial competitivo para a equipe. E em seguida, a chegada de uma parceria também estratégica muito importante, que foi o contrato de patrocínio com a Crefisa e com a Van. Neste momento, o Palmeiras começou a se equilibrar financeiramente. O Palmeiras começou a investir, o Palmeiras começou a formar uma equipe muito competitiva. Investimos em infraestrutura, em instalações, departamento médico, departamento científico, tecnologia. Nós começamos a implementar um processo de governança que está até hoje muito bem estabelecido. Então, tanto o Paulo como a Leila são muito importantes para o clube.
O Palmeiras foi importante para o Paulo Nobre, o Paulo Nobre foi importante para o Palmeiras. E eu digo a mesma coisa para a Leila. A Leila foi e é importante, foi como patrocinadora e é importante como presidente para o Palmeiras. E o Palmeiras é importante para a Leila também. Então, a Leila hoje é uma pessoa extremamente conhecida, é uma pessoa que gosta do que faz e que faz de uma maneira muito corajosa, e como o Paulo também fez. Então, eu acho que os dois têm saldo positivo. Os dois fizeram bons trabalhos, a Leila ainda fazendo. O Paulo contribuiu muito para a gente construir o primeiro degrau. A minha gestão, eu acho que também foi nessa linha, vencedora, desenvolvendo projetos, investindo no clube, investindo muito nas categorias de base. E eu acho que eu consegui construir o segundo degrau, a Leila construindo o terceiro degrau, dando uma sequência em todos esses processos, ampliando a profissionalização, aprimorando, modernizando as instalações. Então, ela construindo também o terceiro degrau e o Palmeiras subindo essa escada. Então, isso é importante, porque são perfis distintos, são pessoas diferentes, são pessoas com pensamento diferentes, mas com a mesma visão e com o mesmo objetivo, que é o crescimento do Palmeiras, o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do clube. Tudo isso feito com muita consistência. Essa é a palavra. São gestões consistentes. São pessoas, em primeiro lugar, são as pessoas que começam a construir, que continuem, que estabelecem os processos, que estão no dia a dia. Os investimentos, de uma maneira planejada, organizada, a gestão, o dia a dia da gestão e a paixão que todos nós temos pelo clube. Falando na sua gestão, qual que é a marca da tua gestão, se você pudesse definir? As conquistas, eu acho que são 2 Libertadores que fica. Eu lembro todos os dias. Todos os dias. Sério mesmo? Você acorda ou em algum momento do dia você lembra? Eu nunca deixei de lembrar desses títulos em todos os dias da minha vida. Todos os dias depois que eles ocorreram, tanto a primeira como a segunda, eu lembro das 2 Libertadores, das 2 conquistas. É muito forte. É uma coisa que fica dentro da gente, o nosso sentimento pelo Palmeiras, o sentimento do torcedor palmeirense pelo clube é muito forte. É um sentimento que parece o sentimento de um filho. Então, eu acho que as conquistas... E eu acho que também a contratação do Abel é muito marcante. Então, um técnico que era desconhecido, estrangeiro, que nunca tinha conquistado títulos importantes, e a gente acreditou que aquele era o perfil ideal para o Palmeiras naquele momento. Em algum momento você teve dúvida em relação a trazer o Abel? O fato não é ter dúvida, o fato é, tanto é que eu trouxe, o fato a gente não tinha, porque ele também não tinha, então a gente não tinha o histórico dele como treinador, o conhecimento. Não tinha, ele era um técnico muito jovem. Sim. Então, o que nós tínhamos era o perfil, era o know-how. Vou te dar um exemplo. Ele tinha muita experiência em categorias de base. Sim. Ele vivenciou muito categorias de base. Ele gosta. E o que o Palmeiras tinha para oferecer? Um projeto em desenvolvimento muito bem estabelecido nas categorias de base. Que era o que você queria a partir daquele ano. Que era a nossa ideia, porque até 2019 nós investimos muito. Sim. Em 2020 e 2021 nós mudamos a nossa estratégia. Então, em reuniões, em conversas com o João Paulo, a gente recebeu as informações que nós tínhamos bons meninos nas categorias de base que poderiam ascender a nível principal para vir profissional. Então, a gente definiu que ali nós iríamos mudar o nosso rumo e iríamos investir nas categorias de base. Então, até que subindo acho que 10, 12 jogadores. Sim. Isso ainda com o Vanderlei? Isso aconteceu com o Vanderlei. Isso. Aconteceu com o Vanderlei. O Vanderlei que
trouxe essa molecada para o profissional, fazendo um trabalho muito Ganhando bom um Paulista. em 2020, já com um plantel bem mesclado. É. Nós tínhamos jogadores experientes, Melo, Patrick de Paula bate o pênalti bate. no Cássio lá e vocês saem com o braço. Né? Quase morri do coração. Bate o pênalti, eu quase canto lá em cima. Porque nós já tínhamos perdido uma final ali, né? Ali daquele jeito, né? Sim. Então, não poderíamos perder a segunda de forma nenhuma. Foi um título muito importante, porque ele foi muito importante. Aquilo foi uma virada de chave, tanto para o nosso crescimento, para o nosso crescimento. Sim. Para equilibrar as coisas onde vocês tinham rusgas. Pro nosso crescimento. Na Federação Paulista de Futebol. Ali o Palmeiras cresceu e o nosso aniversário acabou nós se desenvolvendo mais a partir daquele momento. Mas foi só uma coincidência. O importante foi o crescimento do Palmeiras a partir daquele momento. Aí, no decorrer do ano de 2020, a gente acabou contratando o Abel e a gente buscava um perfil, tinha que ser naquele momento um treinador moderno para explorar aquela estrutura. Sim. E quando a gente recebe as informações do Abel, nós falamos, olha, eu acho que ele poderia fazer um bom trabalho com o que a gente tem para oferecer. Experiência em categoria de base, um treinador muito moderno, muito tático, com muitas informações, muito dinâmico, e deu certo. Apesar de, quando a gente anunciou a contratação do Abel, eu ter sido muito xingado, né? Porque a torcida não entendeu. E o Palmeiras trazer um treinador desconhecido, um jovem. Então, Você foi cornetado quando o Abel Ferreira foi anunciado 5 anos atrás, é isso? Fui, e não foi pouco. É mesmo? Não foi pouco. Meu celular... Você se assustou? Saiu uma fumacinha no meu celular. Você se assustou? Porque as pessoas, o futebol é paixão. Sim. Então, recebe uma informação que você não está identificado, então você reclama. Sim. A primeira reação é reclamar. Sim. E foi o que o torcedor fez. Então, a chegada do Abel, especificamente para mim, Sim. ela teve um peso, porque o torcedor não ficou com muita dúvida. O celular fez isso aqui, ó. Então fez, porque muita gente reclamou. Com ofensas, enfim. Mas tinha pra lá, ficou para trás. A resposta foi dentro de campo, foi com o trabalho, foi com o dia a dia, e hoje é o contrário. Sim. Hoje, muitas vezes, a gente recebe uma mensagem de gratidão, de agradecimento, de carinho. Isso faz parte. Administrar um clube do tamanho do Palmeiras não é fácil. Não é fácil. É extremamente complexo. E quando a torcida xinga o Abel, que é uma cena até rara, e ele aplaude de volta, como é que bateu aquilo em você? Fiquei muito triste, a gente não espera, né? Ele também não esperava. Na verdade, depois que nós conversamos, ele passou esse sentimento. Ele falou, olha, eu não esperava uma reação daquele tamanho, daquela forma. O fato é o seguinte, nós temos que entender que cada um tem um papel. O treinador tem o papel do treinador, gerenciar vestiários, desenvolver a equipe tecnicamente, taticamente. O presidente tem outros papéis, tem que zelar pelo clube financeiramente, fazer os planejamentos, montar um grande plantel, contratar um bom treinador. E o torcedor tem o papel do torcedor. Sim. Não adianta exigir do torcedor o equilíbrio que o presidente, que o dirigente tem que ter. Que o dirigente tem que ter. Porque senão ele vai tomar ali decisões muitas vezes equivocadas por causa da emoção. Agora o torcedor não. Então assim, você perde para o rival, a gente sabe, eu como palmeirense, eu sei o tamanho dessa dor, dessa revolta. E o inverso é verdadeiro. Quando eles perdem para nós, também é a mesma coisa. Sim. Então assim, uma reação da torcida e nós temos que entender, e eu acho que nós temos que superar. Mais ou menos quando eu converso com ele, e a gente tem muito contato, é mais ou menos essa mensagem que eu passo. Vira a página, faz parte do papel de cada um, você tem o seu papel, você tem a sua importância, a importância que você tem para o clube, o quanto você agregou de valor para o Palmeiras também, de certa maneira, agregou valor para o Palmeiras. Claro.
Então, ele está formando uma carreira maravilhosa no clube. Está entre os melhores técnicos do mundo, já mais de uma vez descontado como os melhores técnicos do mundo. Então, essa estrutura que o Palmeiras ofereceu para o Abel também possibilitou que ele faça o trabalho que ele faz hoje, que ele seja tão vitorioso como ele é hoje. Então, o Palmeiras contribuiu para o treinador e para a comissão técnica, e o treinador com o seu conhecimento, com o seu moral, com a sua energia, agregou muito valor ao clube. E o torcedor é o torcedor. O torcedor vai te abraçar e o torcedor também vai te xingar. Depende do momento, depende do resultado. Depende do resultado. Eu, muitas vezes, também fui xingado pelo torcedor. Hoje eles pedem para você voltar, não é? Alguns. Alguns vários, né? Então, assim, os outros presidentes que passaram também foram xingados. E teve uma situação, chegando da primeira Libertadores, que a gente venceu o Santos, chegando do Rio de Janeiro, aqui na academia de futebol, uma festa, um mar verde ali, uma coisa maravilhosa, emocionante. E eu desci do ônibus do Palmeiras com um troféu da Libertadores. Desci do ônibus com um troféu. E quando eu desci, eu fui agarrado por 2, 3 torcedores ali, porque estavam tudo meio misturado ali na hora. Inclusive, próximo ali na porta da academia de futebol. E quando eu levantei a cabeça aqui, eu recebi um beijo na careca, recebi um beijo, olhei e tinha uns 4, 5 torcedores da mancha dele, dizendo: ô presidente, a gente te xinga, mas a gente ama. Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer a alegria da conquista, do título. Então eles vão xingar o presidente no momento que as coisas não vão certo. E depois eles vão elogiar no momento que as coisas estão certas. Essa é um pouco da mensagem do torcedor, né? O Abel tem que superar isso, né? Acho que já superou, né? Eu acho que sim. Sempre fica uma mágoa, mas tem que entender, tem que superar, porque faz parte um pouco da cultura do nosso futebol. Acho que ele já entende o que é, já tem 5 anos aí, vai ficar mais 2 anos, né? Já sabe o que é o que é o Brasil, o que é o futebol. Espero que fique. 2 anos. Acho que ele já fez boas amizades aqui, né? Ele gosta muito do clube. Muito, né? Ele gosta muito do clube. O clube, assim, gostaria que ele ficasse. O presidente já disse isso mais de uma vez. Ele mesmo, já no Mundial, deu uma letra enorme ali de que vai ficar. Enfim. Acho que esse não é um problema. Esse não vai ser o problema. Tomara que fique. A gente torce muito para isso. Você já teve que segurar a onda de corneta em cima dele? Pedindo, vai embora? Pro Abel? Futebol tem de tudo. Futebol tem as pessoas que gostam e que se identificam. Tem as pessoas que não se identificam. Tem as pessoas que entendem mais. Sim. Todo mundo acha que entende muito. Sim. Tem as que entendem mais. Tem as que entendem menos, em todas as áreas, viu? Claro. Dentro do clube, no conselho, na torcida, No conselho, então. na sua área. Claro. Tem de tudo. Tem aqueles que sabem o que estão falando e tem aqueles que falam e você escuta e te fala. Acho que não tem todas as informações. Não é bem assim. Não é bem assim. E o tempo mostra. Sim. Mas não tem problema. Isso faz parte. Claro. Então tem gente que acha que tem que mudar o perfil do treinador, mas é a esmagadora minoria. Esmagadora minoria. E na época, como é que foi? Quando você ouviu falar assim, tá na hora, hein? Nada. Isso aí você precisa saber o que você está fazendo. Não, você tem que ter conexão com o seu trabalho, você precisa saber o que a sua equipe está fazendo. Isso foi em que momento que os caras das cornetas internas pediram para você falar, esse treinador não dá mais? Que era o Abel. Como é que foi? Em que momento foi? Isso normalmente acontece nas derrotas. Nas derrotas. Ninguém pede para você trocar o treinador e pode ser dar a volta olímpica. Não, claro que não. Então, o Abel chegou e ganhou a Libertadores, depois ganhou a Copa do Brasil, mas depois perdeu. O que vai acontecer?
Foi naquela sequência que perdeu o Paulista, e aí ganhou só a Libertadores no final do ano. No final do ano. Que aí foi uma sequência... O Paulista perdeu a Copa do Brasil, Isso. mas não brigamos pelo título. Depois ganhamos a Libertadores no final do ano, com o Flamengo. E ali naquele meio tempo ali... Teve muro pichado. O Acordabel lá, né? Teve muro pichado. Enfim, você tem as reivindicações, as críticas, os pedidos de demissão. É aí que eu digo, a liderança, a presidência, ela tem que estar muito atenta e convicta que esse é o melhor trabalho, para desenvolver esse trabalho, essa é a melhor comissão técnica, esse é o melhor treinador. E está aí, está comprovado. Foi 5 anos, agora tem 10 títulos e ainda com chance de ganhar mais títulos. Então o trabalho é muito consistente. Tanto o Abel Ferreira, como a comissão técnica, como os demais profissionais que estão na academia de futebol, todos excelentes profissionais em todas as áreas, seja no financeiro, seja no jurídico, departamento médico, administrativo. O Palmeiras está muito bem servido de pessoas. Qual foi o jogador que mais te deu orgulho? Vocês falam assim, contratei esse jogador? Nem eu acredito que eu fechei esse jogador. Essa pergunta é difícil, hein? Essa pergunta André, eu contratei todo o grupo que ganhou a Libertadores. É um orgulho imenso. Everton, Rocha. Você lembra do Everton quando ele chega, vocês pagam uma grana pro Atlético Paranaense e a torcida fica revoltada? Fica, e alguns conselheiros também. Depois ele vira o que ele vira? Por que nós compramos? Para trazer ele antes. Antecipou, né? Exatamente. A gente já tinha a ideia de que ele deveria ser titular do Palmeiras num curto espaço de tempo. Uma transição, né? Um potencial gigante. O Everton está entre os maiores da nossa história. Então, a gente quis acelerar o processo. E aí as pessoas não entenderam, porque é aquilo que eu falei, é opinativo, futebol opinativo. Alguns gostam, outros não gostam. É o que está acontecendo hoje, né? Muitos querem Carlos Miguel na final, acho que vai acontecer, porque lamentavelmente o Everton se machucou, mas muita gente, né, hoje entende que o Everton, mesmo estando bem, tinha que ser o Carlos Miguel. Mas aí é uma questão de opinião, o que não tira a história que o Everton tem e desempenho que o Everton tem. Mas é a mesma coisa que o próprio Everton, quando chegou, tinham outros goleiros que tinham história e que naturalmente você faz uma transição. Acho que o futebol passa por isso, na verdade. Passa, exatamente, são as fases. E o Everton foi uma grande contratação. Eu tenho muito orgulho de ter contratado o Everton. Eu estava dizendo, Gomes, Piquerez, o Danilo, que foi contratado para a base, Zé Rafael, contratado no Bahia, o Veiga eu sou muito fã, né? Então, falar do Veiga para mim é sempre Veiga é especial. O Veiga estava fechado com o São Paulo, é verdade? E vocês tiraram ele praticamente de dentro do CT? Eu não sei se estava fechado ou não estava, mas assim, tinha alguns clubes que gostariam de contratá-lo. Ele estava muito bem, o Veiga. Sim. Ainda muito jovem, né? Mas despontava um talento absurdo. Eu vi o Veiga jogar e eu falei, esse menino lembra muito o melhor jogador que eu vi jogar, que foi o Alex. Tá aí, olha o tamanho dele. O Alexandre Matos, uma vez numa entrevista, inclusive eu estava entrevistando o Alexandre, ele falou, eu tirei ele praticamente de dentro de São Paulo. Não sei se... eu não sei se exatamente foi assim, mas eu acho que o São Paulo também tinha pretensão. Acho que deve ser isso. E continuando, assim, só para não esquecer, Felipe Melo. O Dudu já estava no Palmeiras. Depois nós emprestamos e ele voltou. O Rony, o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores. Verdade. Scarpa, muito importante também. Luiz Adriano, muito importante. Então são várias contratações. Talvez esqueci o Mike, esqueci uma ou outra aqui, mas que são jogadores que fizeram história no Palmeiras, que ganharam muito. William Bigode, né? E a gente tem muito orgulho dessa passagem. O Daverson que fez o gol. Verdade. O Daverson veio de fora, né? O Felipão que indicou o Daverson? Não. Não foi? Quem indicou o Daverson foi o Cuca. Foi o Cuca. Foi o Cuca quem indicou o Daverson,
Mas o Gomes foi... O Gomes quem trouxe foi o André Cury. O Gomes estava muito próximo de ser contratado pelo Flamengo. Ah, é? O Gomes estava muito próximo de ser contratado pelo Flamengo, existe uma conversa lá, já adiantada. E quando o André Cury trouxe para o clube, nós avaliamos e definimos que seria uma contratação que a gente iria brigar para trazê-lo. E deu certo. E deu certo. O Gomes acabou vindo para nós e, mais uma vez, é um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras. O capitão até hoje, levantou um monte de taça. Exatamente. Estava quase fechado? Estava assim, encaminhado? Estava encaminhado. Eu não tenho detalhes, claro. Mas eu sei que tinha uma negociação com o Flamengo naquele momento e a gente conseguiu trazê-lo para o Palmeiras. Quando assim, tem uma negociação com um rival e tal, brasileiro no caso, né? É mérito de quem, assim, para você dar uma acelerada e trazer? Como é que, nesse caso específico do Gomes, o que fez a diferença? Mostrar a estrutura? Então... Não que o Flamengo não tem estrutura, né? Mas eu digo, o que é o diferencial nesse caso foi? Então, o Gomes, o Alexandre entrou em contato com ele e o Lucas Barrios, salvo engano, o Lucas Barrios, Paraguai argentino, também, naturalizado paraguaio. exato. É que nesse momento a gente pediu para ter uma conversa com o Gomes e o Lucas Barrios falou um pouco da nossa estrutura, dos valores, dos princípios do clube, do projeto. Então, eu acho que o Lucas ajudou muito para passar informação pro Gomes. Você vê como a história é engraçada, né? O futebol tem dessas histórias. Você está lembrando de jogadores, o Estevão é um menino que a gente contratou para a categoria de base. Como é que foi Como é que o Estevão chega até o Palmeiras? Desde o primeiro momento. Eu recebi um telefonema do empresário, o Cury, pedindo uma reunião naquele mesmo dia. Isso foi de manhã. E nós conversamos umas 3, 4 da tarde. À tarde a gente atendeu ele na academia e ele subiu na minha sala e disse: presidente, eu queria fazer uma reunião, mas queria trazer uma outra pessoa para a reunião. Tudo bem, não tem problema nenhum. Era o Ivo, o pai do Estevão. O Ivo entrou, a gente conversou um pouquinho e ele falou um pouquinho do que estava acontecendo. Qual era a situação do menino, que ele já tinha decidido não ficar mais no Cruzeiro e que o Palmeiras é um clube que, devido à seriedade do trabalho, ao desenvolvimento das categorias de base, tudo que estava acontecendo com o clube, nosso desenvolvimento, ele gostaria que, enfim, se o Palmeiras entendesse que seria interessante, ele viria para o Palmeiras, desde que a gente cumprisse com a nossa palavra. Foi a única coisa que ele me pediu. Presidente, eu peço para vocês cumprirem com a palavra. O que o Palmeiras definir conosco, fechar, caso a gente entre no entendimento. O menino é muito novo, acho que tinha 14 anos. O apelido dele era? Messinho. Já era fenômeno. Já era muito diferente, muito. Bom, eu falei, olha, tá fechado. Aqui o que a gente definir... Não tem como dizer não para um moleque desse, né? Não, a menina é diferente, é muito diferente. Eu falei, olha, tanto pro André como pro pai, pro Ivo, eu falei, olha, o que nós acertarmos, você vai ter e não mudamos uma vírgula. E foi o que aconteceu. E o resto é história. Que vai contar. Já contou e vai contar. E tá na porque ele vai muito longe. Eu acho que tá. Tá Torço para isso. Ele merece. Família merece. E é um moleque espetacular, né? Espetacular. Ficou na mão do João Paulo, que também é João Paulo Sampaio. É um profissional de ponta, entende muito do que faz, tem muita competência, muito comprometido, faz um trabalho espetacular nas categorias de base. Ficou com o João Paulo um tempo, depois veio para trabalhar com o Abel e foi muito bem. Galiotti, cara, a gente tem muita coisa para falar e o tempo urge, né? Senão daqui a pouco a gente está quase fazendo um documentário da tua vida dentro do Palmeiras, que acho que é muito legal.
Mas eu quero te fazer uma pergunta eu sei que pela relação que você tem com esse jogador, pelo carinho, e eu sei que ele também tem um carinho muito grande com você, que é o Dudu. Você acha que a saída dele foi ruim do Palmeiras? Você acha que ele saiu pela porta dos fundos? O Dudu é muito grande, né? O Dudu é um jogador que eu acho que nesse período de reconstrução do clube, de reorganização do clube, o Dudu é o jogador que participou de todo esse processo. Foi a primeira contratação desse novo Palmeiras, desse momento que a gente vive maravilhoso nesses últimos 10, 12 anos. E o Dudu passou por todo esse período, né? A gente lamenta a forma que ele saiu, mas o Dudu ele tem muito talento, ele é um garoto que tem muito ainda a contribuir. Eu acho que ele pode e já está sendo feliz, está jogando bem já novamente no Atlético. Final de campeonato. Eu espero que a história dele não seja e não pode ser apagada, porque ele tem deixou um legado aqui de títulos de conquista, tem um carinho do torcedor. Então eu prefiro analisar o Dudu e a história dele de forma muito positiva. Claro, os problemas existiram, mas uma hora isso vai ser esquecido. Uhum. E eu acho que a gente tem que pensar no que ele fez pelo clube, na história que ele construiu junto. E tem um carinho, claro, por ele tem uma admiração também por nós, até por um momento difícil que ele passou aqui no Palmeiras, extremamente difícil. Você ajudou muito ele? André, eu precisava ajudar, Ali era um momento familiar muito delicado. Ele, obviamente, vocês sabem do que aconteceu. Sim. E ele precisava de ajuda. E quando a pessoa precisa de ajuda, eu acho que é a obrigação que nós temos como ser humano, como pessoa, é estender a mão, é ajudar, dentro do possível. Mas a gente acabou ajudando ele naquele momento, que foi... o empréstimo para o Qatar. O empréstimo, para ele ficar um tempo fora do Brasil e, enfim, as coisas se acalmarem na casa dele, diante dos familiares. E, enfim, voltou conosco. Sim. E ajudou a conquistar a Libertadores em 2021. Foi importante. Né? Ele participou do comecinho da Libertadores de 20, mas depois foi muito importante com o gol no Mineirão. Sim. Né? Enfim, eu tenho um carinho muito especial por ele, torço muito por ele e vamos pensar nas coisas boas que ele fez para o clube. E ele, imagino também que tenha esse mesmo sentimento. Independentemente de coisa que está em justiça, enfim, brigas à parte, acho que fica a imagem do ídolo e não eu acho que é melhor a gente ir por esse caminho, porque ele construiu uma história muito bonita no Palmeiras. E você quase contratou o técnico dele, hein? Por que não deu certo o São Paulo ali no Palmeiras? Naquele momento a gente teve uma conversa no Rio de Janeiro, fui num hotel no Rio de Janeiro. Foi antes da contratação do Vanderlei. A gente conversou com o Sampaoli e a expectativa que ele tinha era completamente diferente do planejamento do Palmeiras para 2021. Ali muito diferente? Muito diferente, porque a gente naquele momento, como eu disse, nós estávamos com um trabalho da categoria de base já bem desenvolvido. Com muitos garotos que viriam para o profissional. Em 2021, principalmente em 2020, o Palmeiras fez 2 contratações no início do ano. Sim. O Vina e o Rony. O restante era o elenco que estava lá e a base. Subiram 10 garotos da base. Então, Patrick de Paula, Veron, o Menino, Wesley, entre outros. E a expectativa dele, na nossa entrevista, na nossa reunião, era de várias contratações. Uma lista de contratações. Quantos? Acho que uns 8, 10. 10 contratações? Eu acho que até mais. Mas tinha algum do elenco do Palmeiras que ele gostava? Ele pediu o Felipe Melo, ele pediu o Dudu, ele pediu o Gomes, acho que o Everton, alguns. Menos mal, né? Alguns. Mas
Gomes, acho que o Luiz Adriano. Mas, enfim, estava muito fora daquilo que a gente tinha desenhado para o próximo período. Sim. Completamente diferente. Então, tanto é que nós saímos da reunião já meio que decididos que não daria para continuar. Porque o técnico estava esperando uma situação e o clube estava absolutamente em outro caminho. E é você que decidiu levantar da mesa e falar muito obrigado? Não, a reunião terminou, tudo bem, nós tivemos mais um outro contato por telefone, mas ali a gente já entendeu que não seria aquela filosofia, não seria aquele modelo, não era aquilo que o clube precisava naquele momento. Olhando hoje, você acha que seria eu dei uma entrevista... um erro? Teríamos errado, feio, teríamos errado. Naquele momento eu dei uma entrevista dizendo que o Palmeiras estava buscando um técnico, queria resgatar o DNA das antigas academias. O Vanderlei, por que apareceu o nome do Vanderlei? Porque o Vanderlei conhece o clube, conhece os bastidores, conhece a estrutura, conhece o torcedor. E a gente com uma categoria de base, oferecendo 10, 12 garotos para o profissional, nós entendemos que precisaria de alguém que tivesse tamanho, que tivesse envergadura, para poder chancelar esse trabalho, para poder receber essa garotada e integrar com o profissional. E o Vanderlei fez isso muito bem, muito bem. Muito. A gente tem que agradecer ao Vanderlei pela passagem dele e pela estrutura que ele ajudou a formatar. Ele foi o pré-Abel, ele deixou o negócio bonitinho ali para o Abel poder desenvolver o trabalho dele. Não tirando o mérito do Abel, pegou tudo pronto e ia ser facinho, não foi. Mas eu digo, o trabalho do Vanderlei precisa ser exaltado por ele ter começado aquilo que vocês planejaram. Exatamente. Ao final daquele 19. Isso é fato. Né? Isso é fato, isso é mérito dele. E depois o mérito do Abel foi integrar toda a estrutura que o Palmeiras tinha a oferecer. Aí ele fez como ninguém. Essa exploração da estrutura, esse interface entre as áreas, foi o Abel que fez. O Abel. Sem dúvida nenhuma. Esse processo ele que aprimorou. Então o Abel tira de cada uma das áreas, de cada um dos departamentos internos dentro da academia de futebol, o melhor. Ele integrou as pessoas, ele integrou os departamentos e cada um ali agrega muito valor ao trabalho dele. Estamos correndo aqui, o tempo urge. E, sem dúvida nenhuma, eu tenho que te perguntar sobre essa treta pública que virou, né? Essa guerra de bastidores que virou Flamengo e Palmeiras. Como é que você vê, você que conhece muito bem o Palmeiras, você presidiu o Palmeiras, você é campeão pelo Palmeiras, essa guerra, essa inimizade que existe hoje entre Palmeiras e Flamengo, que já na tua época já tinha um fogo amigo ali, né? Com o Landim. São dois clubes que estão se destacando devido ao trabalho que foi feito ao longo dos últimos 10 anos. São duas camisas muito grandes, são duas marcas muito importantes do futebol brasileiro, bem representados, e cada um defende os seus interesses. Isso é natural, isso é óbvio. O fato é que não pode ser apenas da maneira que um ou da maneira que o outro quer. É importante que as pessoas pensem que o futebol envolve os demais clubes, envolve as demais torcidas, todos têm que participar, todos têm que ter um momento democrático em que a maioria que tem que ter a posição mais forte, a decisiva, porque senão você vai defender só um lado e eu acho que vai desequilibrar os demais. Então o justo é você pensar no todo, pensar nos 20 clubes, pensar nos 40 clubes da Série A, na Série B, pensar em prol do futebol brasileiro. As equipes fortes, o futebol vai estar forte. Se você tiver um futebol brasileiro bem disputado, você vai ter um produto mais valorizado, você vai ter um produto mais procurado, você vai ter mais talentos sendo apresentados. E você vai ter um futebol melhor. Se você não pensar no todo, você vai ter um forte, o 2, máximo 3, 4. No Brasil não é bem assim. No Brasil você tem camisas poderosas. Mas, se você não pensar no todo,
você vai diminuir muita chance de você ter um produto melhor. E como é que você vê a postura do Flamengo em relação ao que eles têm falado, ao que eles têm, inclusive, falado do Palmeiras e principalmente as respostas que o Palmeiras tem dado? Como é que você vê os posicionamentos da Leila Pereira? Ela é uma presidente muito firme, né? Com posições muito firmes. Ela blinda o clube, ela defende o clube e faz muito bem. Eu acho que cada um defende os seus interesses. Eu acho que a gente não pode extrapolar publicamente situações que não vêm ao caso, que o problema do Palmeiras é do Palmeiras, o problema do Flamengo é do Flamengo. Então, assim, cada um vai defender os seus interesses. Agora, o importante é os clubes se respeitarem. O importante é todos entenderem que o futebol tem espaço para todas as equipes, para todas as agremiações, para todas as torcidas. O respeito tem que estar acima de tudo, independente de você concordar ou não com o posicionamento de um clube ou de outro. Você vai a Lima. E aí? É melhor ir como convidado ou ir como presidente? É sempre bom. De Libertadores. É sempre bom estar com o Palmeiras, né? Eu fui convidado para acompanhar a delegação, fui convidado pela presidente e agradeço muito o convite. Para mim é uma honra estar com o grupo, estar com a comissão técnica, estar com a Abel, com os jogadores. Eu gosto muito e ir como presidente ou ir como convidado, a emoção é sempre a mesma, é sempre a emoção do torcedor, né? É sempre a emoção do torcedor. Então, fico feliz de estar lá, ou como presidente ou como convidado. Estou sempre ao lado do Palmeiras e sempre estarei, sempre à disposição do clube. Mas é um caminho de uma transição? Quem sabe teremos a volta de Maurício Gagliotti na próxima eleição ou não? Dá para cravar ou não? Esse é um tema que a gente tem que deixar para o futuro, mas é um tema que tem muita resistência, principalmente dentro da minha casa. É um tema difícil de tratar em casa, tem uma resistência grande, porque não é fácil ser presidente do Palmeiras. Não é fácil. É uma tarefa muito, muito complexa. As pessoas não têm ideia do nível de dificuldade, do nível de complexidade. Envolve emoção, envolve torcedor, envolve administração, envolve a parte financeira, jurídica, comissão técnica, jogadores, funcionários. É uma estrutura absurdamente grande e que envolve emoção. E o reflexo dentro de casa é grande. Então tem uma resistência muito grande em casa. É um assunto pra gente, talvez um dia, lá na frente. Mas se a família der ok, então... Na minha casa não tem esse ok, né? É uma coisa que a gente precisa tratar com muito cuidado. Mas você sabe que tem um grande número de pessoas, de conselheiros lá no clube que falam, bora. Graças a Deus a gente fez um trabalho muito bom. Pois é. A gente conseguiu os títulos, contribuiu muito para o clube estar onde está hoje. Então tudo isso faz parte da nossa história, né? Uma história positiva que a gente se orgulha muito. Então é sempre bom quando as pessoas lembram da gente com carinho, lembram da gente com lembranças de títulos, com alegria, porque na verdade esse é o grande desafio do dirigente. Passar a emoção, passar a satisfação para o torcedor, né? Quando você vê o torcedor vibrando, você fala, pô, vale a pena, valeu a pena. A gente recebe as pesquisas de tamanho de torcida. E ultimamente a torcida do Palmeiras vem crescendo. Quase a terceira ali, né? A terceira. Já é a terceira? Terceira. Ah, é? Já é a terceira. Não é a quarta não, mais? Não, é a terceira. Então, a gente fica muito satisfeito. Isso é uma reflexão que você diz, olha, tudo valeu a pena. O torcedor está crescendo. A torcida do Palmeiras está aumentando. Isso para a gente tem uma importância, para nós, dirigentes, torcedores também, tem uma importância como se fosse um título. Claro. Né?
Saber que o nosso torcedor está crescendo, que a torcida do Palmeiras está crescendo, é como se fosse um título para nós. Boa viagem a Lima, sucesso. Obrigado. E obrigado por receber a gente aqui por esse papo aí, ó, papo bom. Tem muito assunto aqui que vai repercutir, hein? Você já sabe, né? Não tem problema. Tamo junto. Obrigado, Gagliotti. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. André.